Olá, pessoal, eu sou o Bruno Santiago E eu sou a Laura Ladeira. e esse é o nosso podcast. Família, tamo junto, Soquinho. Não esqueci do Soquinho, toda vez eu esqueço, mas a também. última eu não esqueci, tá Esqueceu, bom? sim. Não, foi com o João que eu esqueci, da Márcia não. A gente tá com uma convidada muito especial, que eu digo que foi uma das pessoas que salvaram a minha vida, e não exagero, do momento mais difícil do meu processo de separação, o Instituto Adotar entrou na minha vida e passou a preencher um dos meus domingos, Laura, Olha, onde que eu ia passear sabia. sozinho, vi aquele tanto de família, né? Eu tava bem no calor da minha separação, graças a Deus deu tudo certo. Foi a forma que o Instituto entrou nos meus domingos, principalmente, porque eu passei a fazer ações para o Instituto Adotar. Então, é um processo que eu estava sofrendo muito e o Adotar me adotou. Então, estamos aqui com a Mônica. Seja muito bem-vinda, Mônica. É um prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Uau, né? Olha só. Então, é isso aí. E vou até reforçar aqui, né, o agradecimento para as nossas empresas, Laura. Qual que é as empresas que apoiam a gente? Tauá, esse maravilhoso hotel, né, que todo mundo ama. Kidza. Kids English. English. Também. E também vamos reforçar onde a gente é recebido aqui no Inbox Podcast. Estamos com o Igor, vou sempre falar do Igor, do Breno, da Bel, que está aqui conosco. Então é isso, agradecemos nossos parceiros e vamos agora entrar num papo muito especial que vai envolver as ações do Instituto Adotar e falar de um processo muito importante sobre o processo de adoção, né? O quão é importante e responsável essa tomada de decisão. Então, Mônica, muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente aí sobre o Instituto Adotar, o que vocês fazem, qual que é o objetivo, onde vocês ficam e como ajudar. Conta aí pra gente. Ótimo. Gente, o Instituto Adotar é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos. Então, nós somos todos voluntários e fazemos tudo com muito amor, com muita excelência, dentro da nossa realidade, o nosso melhor, né? E hoje a gente tem várias frentes de trabalho. Nós começamos com os bebês, crianças e adolescentes que estão nas casas de acolhimento, que são os abrigos. Então, em todos os finais de semana, o Bruno participa demais, né? Em todos os finais de semana, nós temos várias ações dentro das casas de acolhimento. Lembrando que são ações de 0 a 6 anos, com crianças de 0 a 6, 7 a 12 e 12 a 17 anos e 11 meses. Paralelo a isso, nós também visitamos 14 comunidades carentes de Belo Horizonte e região metropolitana. Isso significa que nós assistimos bebês, crianças e adolescentes, como principalmente as mães, porque a figura paterna sumiu. Pós-pandemia, então, assim, a gente vê mesmo mãe com uma penca de filhos, né? E idosos também. Então, isso aí a gente faz também em todos os finais de semana e durante a semana, lá na sede do Adotar. Hoje nós estamos com cursos profissionalizantes, que é muito legal isso, né? Não é só assistência social, mas é fazer com que essas mulheres sejam mesmo autoras das vidas delas de uma maneira independente, né, para sustentar a casa. Então, rodas de conversas, palestras, profissionais liberais que vão lá em todos os assuntos. Trabalhamos também com idosos que estão nas casas, nos asilos, né, que são casas de longa permanência, com moradores de rua, com menores infratores que estão no socioeducativo, com sistema prisional mulheres na PAC, com gestantes. Gente, assim. Mas quando que surgiu esse trabalho, assim? Porque provavelmente, né, começou pequeno, né? De um sonho de vocês, né? É você e sua irmã, não é isso? Começou quando eu adotei minhas 2 filhas. E aí, depois, eu engravidei, e isso tem um pouco mais de 22 anos. Então, assim, eu comecei a entender que esse universo, né, desses órfãos, o mundo da adoção, a esse tempo todo, né, era invisível. Então, assim, hoje a gente tem exemplos, né, no mundo inteiro que estão adotando, né, que estão promovendo, né, até assim, tirando preconceito em relação à adoção com o próprio exemplo. Mas, gente, há mais de 22 anos, ninguém estava era outra. Não tinha nem internet para propagar a informação. Né, era outro mundo, né? É verdade. Então, assim, comecei com isso. E aí, depois, as coisas foram se encaixando, foram entrando, porque eu entendi que era adotando vidas. Então, assim, são vidas que passam pelo nosso caminho,
né? São vidas que estão ali injustiçadas, que estão com fome, que estão na miséria, né? Que estão se sentindo rejeitadas, abandonadas, que estão precisando de um ombro, de um sorriso, de um colo, não importa. De ser escutado, sim, né? De alguém para escutar, olha que forte, né? Você não ter com quem conversar, de se expressar, olha que legal, né? Esse é o caso dos idosos. Imagino. Imagino. Que eles se tornaram crianças órfãs, muitas vezes largadas pelas famílias. As pessoas não têm paciência, não né? Não tem tempo, né? Não tem tempo. Não. Prioridade. Não prioriza, exatamente. Eles literalmente largam os idosos? Muitos nas comunidades carentes vivem sozinhos, né? E então vizinhos ajudam e tudo. E nas casas nos asilos, casos de longa permanência, o que acontece? As famílias colocam lá e aí não voltam mais também. Meu Deus. É a palavra chula, né? Despacham, né? Despacham o problema. Vamos colocar aqui, para mim, a ação é essa, né? Despachar o problema. Para poder curtir a vida, né? Poder sair, poder ter sua vida. Porque tem a própria família, né? Então, assim, a própria família falando assim, casal, filhos, né? Trabalho. Então, pensam que não precisa honrar, né? No final da vida. Eu vou até trazer uma reflexão bastante forte aqui. Como que a gente está agindo com nossos avós? Pais. Pais. A gente até falou sobre isso. A gente falou até no episódio do João. Então, Quem tem avô e avó, os idosos, né? Os idosos. Será que a gente está fazendo visitas periódicas? Né? Será que a gente está curtindo os idosos que não estão nos abrigos, nos asilos? Sim, a gente aqui Mais do que isso, às vezes a gente tem um vizinho. Não é? Então, assim, tem lá no prédio onde você mora, né? Tem um senhor, tem uma senhora que você pode ajudar. Né? São tantas oportunidades, não precisa da gente parar e pensar. É verdade. É uma coisa que a gente estava até discutindo aqui. Não precisa ter blog, não precisa ter instituição. Você pegou um ponto legal que a gente consegue ajudar no nosso dia a dia, né, Laura? De situações do dia a dia. Por exemplo, tem o seu Pedro lá do meu prédio. Eu adotei um cachorro, tá? Um cachorrinho que está me ajudando muito a fazer as minhas caminhadas, que também é um tema muito importante. A gente trazer essa questão que muita gente adota, acha que cachorro é brinquedo. Não é. É um ato de muita responsabilidade também. Eu deixo o jornal na porta da casa dele, porque o motoqueiro joga pro alto, cai na garagem, eu pego e deixo na porta. Ele botou no grupo, quem que tá trazendo o jornal pra mim aqui todos os dias? Tá vendo? Que é uma ação simples. São atos de gentileza, né, que transformam o dia das pessoas. Mas que muitas vezes eu vi o jornal no chão e não levava. Eu assumo que eu vi o trem lá no chão, o seu Pedro deve ir lá e pegar. Até que um dia eu falei, por que eu não posso pegar e levar lá pro seu Pedro, deixo na porta lá bonitinho pra ele, né? Legal. Então, é isso. Hoje eu tava no posto de gasolina, né, e lavando meu carro e tal, e aí eu vi uma mãe com uma filhinha de 4 anos, a Esther, no sinal pedindo. Aí eu falei, gente, eu nunca ando com dinheiro. Nunca. E também, assim, acho que também dar R$2 não faz muita diferença, né? Aí eu fui lá, perguntei, o nome dela era Cláudia, e perguntei como é que eu posso te ajudar, assim, de uma maneira mais, né, real. Onde você mora? Moro em Contagem. Eu posso fazer faxina. Então, assim, aí eu perguntei para a Esther, e o Natal? Ela, eu quero uma boneca. Eu falei, então, chamei minha filha, falei, filhota, olha aqui, vamos comprar a boneca para a Esther? Então, aí ela já está toda feliz, vamos ajudar. Mas são pequenas ações que acho que todos nós fazemos. Eu acho que tem gente que não faz e está tudo bem, mas acho que todo mundo tem um olhar assim. Mas você saber onde procurar para ajudar, por exemplo, o seu instituto, que é um instituto que tem uma credibilidade, também ajuda muito, porque às vezes a gente não sabe como ajudar, quem ajudar, né? Então, como que a pessoa pode ajudar? Por exemplo, se eu quero ser voluntária, e eu quero. Falando que aqui, bom! Quero muito, com certeza é uma coisa para esse ano que eu quero focar. Como que eu posso ser voluntária no instituto? Bom, procurar a gente, pode entrar lá no Instagram, mandar mensagem para nós, eu quero ser voluntária. E aí, a pessoa vai ser colocada em um grupo que vai estar aguardando pelo treinamento. Porque tem que fazer um treinamento de 2 horas, tem as regras, né? Para você conhecer o instituto, porque às vezes você está pensando que é uma coisa, mas não é. Você vai começar e vai sair. Vai perder seu tempo, vai perder o nosso também, né? Verdade. Então, assim, aí você vai fazer esse treinamento, onde a gente vai explicar tudo com muitos detalhes, como o Bruno foi, né? E aí você vai, porque, olha, não tem desculpa para não poder amar o próximo, né? O Instituto Adotar tem em todas as áreas.
Então, você não tem assim, É. eu não gosto dessa área, eu queria... Nós temos todas as áreas. Isso mesmo. Né? Então, assim, por exemplo, as ações são festas de aniversário para as crianças de comunidades carentes. Então, assim, na pandemia, elas ficaram totalmente largadas, sem escola, sem alimento, Sim. nessa violência doméstica. Sim. Então, nós começamos a levar kits para elas de lanches, porque elas não podiam comer só coisa de cesta básica. Nós começamos a comemorar os aniversariantes do mês. Doamos livros, brinquedos. Então, assim, gente, tem ações de todas as maneiras para todo o público e nós incentivamos os nossos filhos a participar, né, do voluntariado Mirim, porque a gente não tem que esperar os filhos crescerem para ensinar a priorizar e amar o próximo quando eles forem grandes. Não, é agora. A gente tem voluntário de 3 anos, a gente tem voluntários bebês, que mães vão nas casas de bebês com os bebês. Isso é muito legal. Que coisa linda. E perde aquele estigma, né? Pô, como que será essa casa? Será que é uma bagunça? Será que eu posso levar meu... Eu acho que pode existir esse medo também, né? Então, por isso que procurar uma instituição séria como o Instituto Adotar, ela é um grande caminho, né? Muito. E uma coisa que eu aprendi no treinamento é que a gente nunca pode prometer nada para as crianças. Isso é exatamente. muito legal. Ah. Eu tive numa casa, fico até arrepiado, eu tive numa casa, que foi uma das primeiras que eu visitei, né, nesses domingos e sábados que eu participo, com muita responsabilidade, levando carrinho de rolimã, levando até quando eu falo com os meninos, para falar sobre sentimentos. Eu tive 2 contatos que as crianças me falaram, me leva para casa. Aham. Eles pedem. Meu Deus. Me leva. Tia, Ai, adota vontade de chorar. eu. Ah, não. Adota eu. Aí que tá a nossa responsabilidade, É. que a gente não pode prometer, adoto. E a gente não pode prometer, por exemplo, que semana que vem eu vou trazer um brinquedo para você. É. Não Nossa, pode. eu faria isso, gente. Nem a nossa presença a É. gente pode prometer Porque que a às gente vai vezes voltar. acontece um imprevisto. E aí Ah, a e aí ela criança fica fica na a semana expectativa. inteira esperando, Nossa né? Senhora. Então a gente gosta de trabalhar com surpresas e não, né, com... Às vezes, é claro que você vai falar assim, não, eu venho na semana que vem, mas acontece alguma coisa e você não vai. Ou né? vem outro dia, fica um pouco meio aberto essa É, relação, é. né? Mas essas ações, elas são assim, por exemplo, o Bruno, ele vai te falar a Ele disponibilidade escolhe, dele. exatamente, o voluntário escolhe, tá. a gente coloca as ações, normalmente sábados e domingos nas casas de acolhimento. E aí, então, você escolhe. Tem ação de manhã e tem ação à tarde. Entendi. E elas Que duram no fantástico. máximo 2 horas. Então, é assim, é um tempo, gente, que não tem cabimento você, Todo por mundo exemplo, pode. num período de 30 dias, que é um mês, né, doar 2 horas. Nossa, É só com quem não quer. certeza. né? Eu também acho. Pelo menos uma vez É. por mês, eu acho que seria o mínimo do mínimo, né? Então, A assim, é gente- muito A gente tranquilo. gasta como bobo, gasta no trânsito, reclamando, Ah, né? é muito mais Então, tempo que enfim, isso. então aproveita. E tem o tempo, e o legal é a formalidade que existe, né? Antes da gente entrar pela casa, a gente reza, mesmo quem Olha. tem... Né? Às vezes tem gente que não acredita em religião, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas existe um check-in de respiração, de entrar Olha, na que casa, lindo. e tem um horário de saída também, né? Tem um horário certinho de entrada, o ritual de saída. Então, assim, é muito forte. Uma organização, É importante né? a gente ter, independente da religião, da denominação, a gente ter uma dependência em Deus. Por quê? Essas vidas, elas precisam de grandes milagres. Né? Então, a gente precisa caminhar com Deus, né, para que haja o que elas precisam, porque a maioria das vezes a gente não consegue fazer isso. Né? Nossa, Mônica, como que, assim, eu fico pensando, dá vontade de chorar, óbvio, né? A gente fica emocionada. Como que é o seu emocional para você ver tanta tristeza e a gente é tão abençoado e a gente reclama Sim. por tão pouco. E aí eu Sim. acho que você deve ver tanta coisa. Acho que você deve ser muito grata pela sua vida, pelo Sou. tudo que você vive, né? Sou. Mas- E assim, você falou uma palavra abençoada. Quando a gente vai em qualquer tipo de ação, quando a gente promove o amor ao próximo, é muito mais sobre nós, assim. A gente pensa, eu vou lá para poder, né, ajudar, eu vou lá para poder fazer feliz. Mas a gente sai tão abençoado, a gente sai tão feliz, a gente sai tão grato, sabe? Exato. Assim, por exemplo, tem uma ação que é dos menores infratores, socioeducativo. Então, assim, todas as vezes que eu vou lá, então são meninos que praticaram algum ato, né, que não poderia ter sido, né, praticado, e muitos nesse local, a maioria de fora. Os pais não vêm visitar porque não tem dinheiro para poder fazer essa visita. Então, a gente chega lá, tem meninos de 12 anos que têm tamanho de 8. E aí, a gente começa a conversar com eles e eles ficam mesmo atrás das grades.
Eles choram, eles se arrependem, sabe? Eles falam o que eles estão sentindo. Todas as vezes que eu vou lá, eu saio de lá falando, Senhor, muito obrigada. Eu tenho a oportunidade de vir aqui para trazer, né, assim, promover um amor para essa vida. Eu não estou vindo aqui para visitar um filho, né? Então, assim, a gente tem que ser grato nas pequenas coisas, porque podia ser qualquer um de nós ali, né, indo visitar um filho, estando ali numa comunidade carente, sem água, sem alimento, sem produto de higiene, sem produto de limpeza. Nossa, olha, também, sabe? Gente, nem... Então, assim, né, poderia ser um filho nosso que a gente não quis, a gente não está aqui para julgar, né? Porque a maioria, eu acredito muito assim que o julgamento não nos leva a nada. Então, tem muitas mães que, por causa do desespero da situação, entregam os filhos até como um ato de amor mesmo, sabe? Como um ato pedido de amor. de socorro, né? Foi. Não dão conta, né? Foi o caso, né, que eu passei. Então, assim, né, ao adotar as minhas filhas, miséria, pobreza, um mundo de coisas. Então, assim, olha como que está a nossa vida. A gente precisa olhar, ela não está perfeita. Ela nunca vai ser perfeita. Nunca. Ela não está do jeito que, né, a gente gostaria. Mas Deus está vendo o que nós estamos passando. Eu preciso de um milagre. Eu, por exemplo, Mônica, preciso de 300 milagres nesse momento. Todos espero de né? 300 milagres. Mas, gente, tem a hora certa para tudo acontecer. E enquanto as coisas não acontecem, nós não podemos ficar deprimidos em uma cama, nós não podemos ficar ali murmurando, nós não podemos ficar nos comparando, nós temos que agir. Agir do jeito que nós estamos. Eu divorciei. Eu tô sem dinheiro. Bati meu carro, peguei no trânsito. Meu time perdeu. Hoje é agora, porque amanhã pode ser que a gente não consiga, por qualquer motivo, praticar esses atos. E a gente tem que escrever bons atos através das nossas vidas. Isso é muito importante. As pessoas precisam acordar para isso. E nossos filhos estão acompanhando tudo, né? Isso que eu ia falar, gente. Que lindo. Primeiro, deixa eu dar mão, assim, que coisa linda. Nossa, muito emocionante, muito mesmo. Você já está contratada, viu? Nossa, eu acho que vou ter que ficar sem óculos, porque tá difícil. E uma coisa que eu percebi, eu sou muito emotivo, eu sou tipo a Laura, assim, eu sou muito. Mas em nenhum momento, nenhuma visita que eu fiz na casa, eu me derrubei, assim, de chorar. Eu sempre fui muito forte. Né? A gente pode até chorar depois, né? Eu acho que a gente tem que se preparar. Eu não consigo explicar, porque é muito forte, né? Igual a gente está comentando aqui agora, a gente fica emocionado. Mas visitando as casas, vendo crianças te abraçando, trocando ideia, você vê que criança ali, igual no Carrapato, que a gente fez a campanha de Natal, cheio de criança ali para entregar os presentes. Em nenhum momento, mesmo eu sendo um cara muito sensível e emotivo, meu filho é bem parecido comigo, né? O Samu, que é um cara, graças a Deus, acho que é um reflexo da gente, né? Do nosso dia a dia, óbvio, né? Em nenhum momento eu chorei, eu sempre fui forte. Mas eu não precisei lutar. Eu cheguei lá, fiz meu trampo, brinquei, me diverti, recebi, escutei, né, as crianças falando, né, um chute diferente, uma tacada diferente numa brincadeira que a gente fez. Então, a gente não vai só para ajudar, né? A gente vai para receber também. É o que ela falou. E recebe mais do que... Sabe aquele voluntário pau para toda a obra? As mudanças foi da hora. Imagina. Gente, ele assim encantou todo mundo quando ele chegou. É aquele voluntário que chegou para fazer a diferença. Proativo, Bruna, não sei nem como. Bom demais, né? Menino bom. Igual eu falo. Desculpa. Não. Pode falar. Igual eu falo. Não, eu te interrompi. Sabe que eu ia perguntar? É negócio de... A gente tem algum momento que a gente pode levar nossos filhos? Em todas as ações. A gente poderia levar a gente incentiva os voluntários a levarem os filhos, que são os voluntários mirins. Que lindo. Porque é isso que eu falei, tipo assim, eles têm que fazer parte disso, gente. Nós precisamos deixar um legado nessa terra. Isso. Né? E essa geração que tá aí precisa entender isso hoje. Agora, para refletir, inclusive agora. Até as crianças conseguem ajudar hoje, né? Tanto fazendo as visitas, pode ajudar um vizinho, pode, sei lá, dar a mão para um... Não, Bruno, imagina a criança indo, é claro que ela vai curtir, e falando para um coleguinha de sala, falando para um priminho, ela tem capacidade para isso.
Total. né? Ela mesma de Já começar consegue. a construir uma coisa nova na mente né, Com certeza. das outras crianças. Ela já consegue da adotar. família. A criança já consegue adotar. Aham, Né, dentro do exatamente. limite dela, do cenário dela, dando uma mão pra alguém, né? Então vou pegar o caso do Samuel, que é um reflexo não do bom e ruim meu e da Tereza, tá? Sempre quando eu falo do Samuel, não é o Bruno, o fofo e tal, é eu e a Tereza que a gente tenta fazer. No fofo, detalhe. Que eu não sou fofo. E é um reflexo dos pais, né? E o Samuel, por exemplo, dá muito rolê com o avô dele, o seu João, né? Que o seu João tem um problema de visão muito forte. Então, quando ele precisa ir no Carrefour, que tem aquele ritual de todo dia, o seu João tem muito disso. Tem uns horários que ele tem que estacionamento, tem no Carrefour. E o Samuel muitas vezes fala, vovô, eu vou com você. Ah, mas aí muitas vezes a Tereza, não, tem que fazer o paraca, mas eu quero ir com meu avô, vou trocar de roupa e vou acompanhar. Ah, que lindo. Pra cuidar. E tá vendo como que é o reflexo do dia a dia, né? Como que a gente consegue transmitir as coisas boas e as coisas ruins pros nossos filhos. Sempre. Então, mais uma forma de ajudar dentro de casa, né? Então, é muito forte isso aí. Bom, gente, esse papo tá lindo, maravilhoso, né? Da questão do voluntariado. Sim. Agora vamos passar para a parte da parte da adoção, né? Aham. Muitas famílias têm vontade, têm sonhos. Eu sou uma delas, Também. mas eu não conheço muito o sistema. Eu tenho alguns medos, porque a gente ouve falar de crianças que são adotadas, depois a mãe pega de volta, tem algumas coisas assim. A gente não sabe como que é o processo, se é longo, a gente ouve falar que é muito longo. Como que é isso? Explica pra gente como que a pessoa que tem esse sonho, o que ela tem que fazer? Tá. Então, o que acontece? Toda adoção legal é via vara de infância e juventude. Então, tem que procurar a vara de infância e juventude da cidade. Hoje é assim, se você mora em Belo Horizonte, você vai adotar em Belo Horizonte. Se você mora em Sete Lagoas, você vai adotar em Sete Lagoas. Então, primeiro, você vai levantar uma lista de documentos super tranquilo, para quem quer priorizar, não gasta mais que 2 semanas. Aí, depois, você vai fazer um curso obrigatório, né, dado pela vara. Depois, a assistente social vai na sua casa para conhecer a sua casa, a estrutura, ver o quartinho onde que a criança vai ficar e tal. E, por último, você passa por uma entrevista com a psicóloga. Então, a psicóloga ela quer saber se realmente você está preparado, se você tem amor para adotar esse filho, essa criança, a ponto de ser seu filho, né? E aí, quando você passa por esses processos, você, então, recebe um certificado de habilitação neste momento que você entra para a fila de espera. Então, o que acontece hoje? O Brasil quer adotar a menina recém-nascida, branca, loira, de olhos claros e cabelos lisos. Isso é algo que você já ouviu a pessoa falar? Várias vezes. E assim, o Brasil não é um país de predominância de brancos, mas de pardos e negros. Claro que existe esse perfil nas casas de acolhimento, nos abrigos. Mas a maioria, pardos, negros, crianças maiores. Então, assim, hoje, o que o Instituto Adotar luta a respeito desse perfil? A gente está incentivando um outro perfil. É claro que, se este é o sonho do casal, a gente respeita. Sim. Lógico, mas eu acho que o casal tem que ter uma mente aberta para entender qual é o perfil que existe também, né? Não é só esse perfil. Então, hoje, nas casas de acolhimento, nós temos crianças e adolescentes, que é adoção tardia, crianças maiores. Nós temos grupos de irmãos. Então, para que uma pessoa quer adotar mais de uma criança vai passar por 2 processos de adoção? Né? Então, já adota grupos de irmãos, tem grupos de 2, de 3, de 4 irmãos. Então, a gente tem alguns casais que adotaram 4. Olha só. Existe separar os irmãos? Ou tem, sim, existe. Tem a possibilidade hoje de adotar a lei, junto? assim, a intenção da lei é que os irmãos sejam adotados juntos. Mas, por exemplo, quando tem um que é maior, aí já vem o preconceito. A pessoa quer adotar só o menor. Então, né, para não prejudicar, e se ele já está há mais tempo na casa de acolhimento, então aí eles separam. Então, assim, é um preconceito, né, muito grande. Que dureza. Muito grande. E acaba que nós temos que mudar a mente. Por quê?
essa questão da romantização, assim, da adoção. Eu quero porque eu quero ser mãe, porque eu quero ter um filho, porque eu quero colocar um lacinho, porque eu quero vestir aquele vestidinho, ou porque eu quero ir jogar futebol na pracinha. Não pode ser assim. E tem muito peso até agora foram fatores de vaidade, né? Preencher o vazio, eu quero né? mostrar que eu sou né? pai. Tá que eu quero pensando ser na mãe. criança. Exatamente, certo? né? É. E quando assim a gente começa a fazer essas visitas, a gente percebe que o bebezinho, ele vai crescer. Ele não vai ser bebê eternamente. Que dá trabalho, né? Sim, e faz um cocô, ponto que é essa questão, eu quero, às vezes eu questiono por que só serve um bebê até 3 meses, por exemplo, como eu já atendi casais assim. Porque eu quero colocar do meu jeito. Porque aí, então, a pessoa pensa assim, eu vou ser mais segura, porque eu vou educar desde sempre, né? Mas, gente, se fosse só o adotado que dá trabalho, e o filho biológico não dá nenhum trabalho, porque a gente entende assim, o filho biológico é perfeito dentro dessa linha de raciocínio. Então, vamos lá no presídio, só vai ter filho adotado lá. Filho biológico não vai ter, porque o filho biológico ele é perfeito. Né? Nós vamos numa área de prostituição, né, de tráfico de drogas, a gente só vai encontrar, então, pessoas que foram adotadas. Os outros crimes, né? Então, Qualquer coisa, não é verdade? É verdade. Então, assim, não é que em toda família tem um que às vezes, né? Gente, pelo amor de Deus. Saiu nós somos ali. Gente, então não falhos. é porque o menino foi adotado, a criança foi adotada, o adolescente foi. Não, que porque já tá com rótulo que a vida dele vai ser um existe lixo. isso. Rótulo. Você falou a Não palavra existe isso, sabe? Isso é um preconceito tremendo. É claro que, às vezes, você vai ter um outro tipo de trabalho, óbvio. Porque você vai estar recebendo na sua casa uma criança que, por exemplo, não sabe comer, não tem as noções de higiene. Claro. Mas você teve que ensinar isso pro seu filho biológico. Óbvio. E Gente, vai ter aquela cobrança, né? Por exemplo, o seu filho é diferente, né? Você tem que virar um leão, né? Muitas vezes, imagina, né? Com certeza. Porque você tem que estar preparado para isso, que você vai ser questionado pelos próprios familiares, né? Os que estão ali, pô, mas você vai fazer isso, né? Mas como ele é diferente de vocês, isso na rua, no shopping, os olhares, que eu acredito que deve rolar muito, né? Então tem que estar preparado. Quando tem a adoção interracial, que, por exemplo, um isso que eu ia casal, falar, né, sobre branco vai adotar uma criança negra. Então, não, às vezes eles viram para mim e falam assim, não, a gente não tem nada contra, nada a ver, eu adotaria. Mas aquela pessoa lá de fora vai ficar perguntando, vai ficar questionando, mas espera aí. Então não tá preparado para adotar. Não tá. Porque a partir do momento que você vira um leão, vira uma leoa e coloca a pessoa no lugar, acabou, gente. E até você passa a segurança para a criança também, que foi adotada, né? Peraí, não, aqui não. Vai contar com quem, né? Se os próprios pais que adotaram estão inseguros, a criança vai continuar perdida. Então, na verdade, eles não são inseguros, são desculpas para não assumir, né, o preconceito. Assim, a gente não pode julgar, né? Porque assim, é uma decisão muito complexa, assim. Não, né? Cada um, sabe o que eu falo? É muito complexo. Você faz o que você dá conta. Isso, exatamente. O que você pode, porque senão você vai entrar para um perfil que você não vai dar conta, amanhã você, com certeza, eu tenho até vergonha de falar, mas amanhã tem a devolução. Que existe. Que existe. Eu até fiquei sabendo de um caso. Infelizmente existe. Como assim? A pessoa adota e depois devolve? não quer mais. Devolve. Não quer mais, aí devolve. Eu tenho um caso perto, não é perto, que eu fiquei, uma pessoa próxima me contou que a mãe, não tá dando muito trabalho. Devolveu. Porque ela queria para brincar com outro irmão. Vou devolver a Sofia. Exatamente, não é? Uai, que é isso? Isso é comum. Então, assim, a gente tem que respeitar. Óbvio, igual eu falei, né? Se o casal quer esse perfil, eu acho ótimo. Faz aquilo que você dá conta. Claro, não. Mas se tomou a decisão, tenha a mente aberta, sim, pelo menos para saber o que existe ali do outro lado, né? Tá, mas aí tá. Aí você falou da vara. Mas aí onde que o Instituto Adotar entra nisso? Porque assim, vamos supor, eu quero decidir adotar. Aí eu vou procurar vocês. Qual que é o papel de vocês? A primeira coisa, você não sabe praticamente nada. A maioria é assim. Isso. Então, eu vou fazer um atendimento com esses casais em que eu vou explicar todos Só os pode detalhes. ser casal? Não, é porque a maioria é casal. Solteiro, divorciado, exatamente. Viúvo, solteiro, divorciado. Então, eu vou fazer esse atendimento explicando tudo o que a pessoa ou o casal vai passar no processo de adoção, né? Tudo. Então, ele vai ter a mente aberta com todas essas coisas, com todas as informações. E durante
todo o processo de adoção, nós vamos caminhar juntos. A gente, hoje no Brasil, você não paga nada, né, para poder entrar num processo, igual fora, que você tem agência, que você tem que pagar, e inclusive é caro, aqui no Brasil não paga. No final, se você quiser, você pode contratar um advogado para dar uma agilizada. Então, até isso, nós temos hoje parcerias com escritórios de advocacia que vão estar caminhando com esses casais. Se, por exemplo, normalmente a mulher... Por causa, eu acho, dessa questão mesmo do instinto maternal. Às vezes ela fica muito depressiva, ela fica amargurada pela ausência de filhos, que traz uma dor insuportável. Então, a gente tem psicólogos. Assim, o que precisar, nós estamos acompanhando o casal. Que lindo. Antes, durante e pós-adoção. Tipo uma rede de apoio e uma consultoria, né? Uma consultoria, tipo uma consultoria. Rede de apoio. Mas o processo em si é na É vara. na vara, na vara. E aí, me conta só essa questão da demora. Existe mesmo uma demora para sair o processo de adoção? Por exemplo, se eu decidir começar esse processo hoje, daqui a quanto tempo eu tô levando a criança para casa? A gente nunca sabe. Pois é, por quê? Porque primeiro tem relação também, igual eu falei, com o perfil escolhido. Quem está na fila para bebê vai ficar mais tempo do que para uma criança maior ou para um pré-adolescente ou para um adolescente. Porque, tipo assim, os menores é que tem uma procura, né? Na questão da adoção. Segundo, que é muito demorado o nosso sistema do processo de adoção. É uma coisa assim, que para mim é sem noção. Então, hoje, você demora 1 ano e meio para ser habilitado. É aí que entra aquele negócio da mãe poder pegar a guarda da criança? Não, é no final. Porque quando você vai pegar... para levar a criança para casa? Para você entrar para a fila de adoção. Entendeu? Nossa, demora, hein? Muito tempo. Então, assim, eu acho que o processo de adoção, para você entrar na fila, deveria demorar 1 mês. Lógico. Porque a gente está mexendo com vidas, e vidas que estão crescendo num país preconceituoso. E em 1 ano a pessoa pode desistir, ou pode mudar, então, ou pode assim, acontecer tanta coisa. Então, o que acontece? Deveria ser 1 mês, você foi lá, entregou os documentos, daí a 1 semana você recebe assistente social na sua casa, daí a outra semana você vai fazer entrevista com a psicóloga, e na outra semana tá tudo já com o juiz. Tinha que ser assim, gente, porque são vidas que estão crescendo. São vidas que estão ali, sabe, vindo de abusos sexuais, de espancamento, de violência, de um mundo de coisas, sabe? Então, assim, é triste a gente viver. E aí, entrasse para a fila de espera com 1 mês, e aí ali vai o perfil, né, de acordo com o que tem. Porque crianças a gente tem. Mas acontece que tem essa questão também do perfil e da burocracia. Então, é uma coisa que... Então, fica um alerta para as autoridades e reverem esse tipo de situação, fazer, né? Porque para mudar isso. É uma força-tarefa. Deve ter muita gente lutando para isso, poder, né? E uma última dúvida minha. A pessoa pode conhecer a criança? Como é que é? Vamos supor, eu penso numa criança maiorzinha, de 2 anos... se eu tiver uma conexão com uma criança, existe isso? E você pode ir e ter essa conexão. Famosos, né? Famosos que vão e apaixonam por uma criança e aí entram para o processo de adoção. É outra coisa. É diferente. Porque, por exemplo, você vai colocar o seu perfil, que é a idade, que é a raça, né? Que é a quantidade, que é o sexo, no requerimento que você está preenchendo. Tá. Então, eles vão te entregar de acordo com o perfil que você colocou. Você não pode, por exemplo, eu tô na fila do processo de adoção, já dei entrada e tudo, eu vou lá porque eu quero escolher. Não é a gente que escolhe. Então, aí eles vão te chamar determinado dia e vão te falar, olha, a gente está aqui com uma criança, ou com um bebê, ou com um adolescente, seja qual for o perfil, e então nós vamos te mostrar, aí mostra a foto da criança primeiro, falam o histórico, né, do que aconteceu, e aí você vê a foto, tá de acordo com o seu perfil, aí sim que você vai numa casa de acolhimento, não como, eu já vou ser o pai ou a mãe, ou, né, da criança, não. Você vai com uma pessoa que vai ver a criança no meio de muitos, para não causar expectativa, e aí você dá o seu sim, e aí então começam as visitas, entendeu? Entendi. Interessante. E um ponto que a gente não colocou, as crianças com necessidades especiais. Também. Né, que provavelmente está são naquele muitas, grupo né, que ficam para trás. Né? Nossa. Então o negócio é mais puxado ainda do que a gente imagina. Crianças com necessidades especiais. Triste realidade. Que acabam sendo... Elas são adotadas?
Muito pouco. Pouco, né? Pouco. Muito pouco. Complexo. E essa reunião ela é bastante bonita. Eu participei de um treinamento do Adotar, né, para saber todo o processo, que eu tenho na minha mente tomar uma decisão que tem que ser construída, né? Sim. E um fato importante, construída com seu par. Exatamente. Claro, óbvio. Nesse encontro do Adotar foi muito colocado isso. Não adianta a mãe querer e o pai... Óbvio que não. Tem que De estar forma nenhuma. Tem que estar nivelado. extremamente alinhado os dois, de expectativas. E do lado da mulher também. Será que a Sim. mulher quer adotar? Aham. Né? A gente pode ter o outro lado também. Sim. Às vezes a mãe não quer, a mulher não quer adotar e o cara quer. Então, o casal precisa se resolver e ter um alinhamento. Exatamente. Isso Porque mesmo. uma hora o problema vai surgir. É. Né? Imagina numa briga. Né? Eu não quis adotar essa criança, Foi você que né? quis. Nossa, Deus. Então, por isso que eu falo, eu entrei porque eu tenho essa intenção, que eu não sei te falar de tempo, que é uma construção. Participei do Sim. treinamento, que foi numa sexta-feira, 8 horas da noite. Tinham vários outros casais, que a gente recebeu todas as orientações. Eu tomei a decisão de não seguir o processo por enquanto. Agora, Sim, né? aguarda o seu tempo. Mas a minha cabeça Sim. tá lá, eu sei dos processos, que pode mudar, mas aí eu me atualizo. Sim. Porque tem que ser uma construção, né? Será que eu tenho... E esse atendimento não é para quem está decidido a adotar. É para quem está pensando ou para quem está decidido, porque é exatamente isso. Tem muitos casais que, às vezes, um ainda não está preparado, né? Não, então eu vou com meu marido, tal. Eu vou... aí vai assimilar, aí passa um tempinho, alguns meses, agora a gente decidiu, entendeu? Então é muito legal. E eu achei fofo demais, até o álbum de família, né? A gente, eu até tirei foto, tá? Porque... Gente, ele é muito aplicado. Não, porque eu fui bem orientado. Eu só tô seguindo a orientação. O álbum de família, a gente não tem o lance do ultrassom, tirar foto lá dos... tirei ultrassom, fui na visita lá do ginecologista para escutar. Então, existe um álbum de família no processo. Que eu tirei uma foto do print da minha tela que tava com você. Porque se caso um dia eu tomar a decisão, a minha construção de adotar, de ter um filho, começou nessa reunião, tá ligado? Olha só. Na reunião que você vai com a psicóloga, dentro desse processo todo, até sugeriram a gente tirar foto com a psicóloga do dia. Porque a gente tem que construir um álbum da gestação adotiva. É uma gestação, não é só quando o filho chega em casa e o jogo começa. Então a gente aprende a tirar os momentos. Desde o dia que eu fiz a reunião, se eu for seguir, já tem a minha primeira foto do álbum da criança que eu futuramente eu possa ter adotado. Olha que da hora. Olha, hein? É uma construção de história. Podcast aqui daqui a uns anos. Mas você também. Não, quem sabe sabe, por quê? né? Porque na realidade, quem adota gera também, sabe? Gera. Com certeza. Gera com amor, sem conhecer certeza. a criança, gera com a dor, gera com a fé, né? Gera com a Lindo. esperança. Então, assim, nós somos geradores dessas crianças também. Com certeza. Gente, papo lindo, Papo viu? limpo. Acho que dá pra fazer outro. Vai chorar. Né? Agora esse aqui vai chorar também. Dá pra fazer outro. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente tocou todos os assuntos, falamos do Adotar, então ajude o Adotar, né? Tem grandes empresas que ajudam, é um instituto com bastante credibilidade, né? Muitas vezes eu posto essas entregas, a Laura também ajuda, participa de uma ação linda no restaurante, o italiano, vamos falar até do italiano também, para divulgar os caras. Isso, restaurante italiano. O italiano. Maravilhoso. Então tem como ajudar, então por favor acessem aí o Instagram do Instituto Adotar, tem os contatos direitinho para ter contato com a Mônica, são bastante acessíveis, né? Acho que o grande diferencial é que elas estão na linha de frente, não só porque são gestoras, mas estão lá entregando as coisas, estão no dia a dia. Então, por favor, ajuda o Instituto Adotar. Que não deu para falar muito do musical, né? Os eventos que vocês fazem para captação, que tem como ajudar também. As grandes empresas, bazar, tem o bazar, roupas. Então, separa a galera de Belo Horizonte. Muitas vezes as pessoas me ligam, quando eu dou, eu levo, pego, recolho, mas eu não consigo fazer o tanto que precisava. Mas a sede fica no Santa Lúcia, aqui em Belo Horizonte. Quer passar o endereço? Rua Antares, 84. Bem pertinho da barragem. Então, pertinho da barragem, BH, região metropolitana. Quem for de fora tem como ajudar. Então, ajude aí na sua região, promova esse tipo de situação, se inspire na missão da Mônica e da Fernanda. Tem como fazer localmente aí um ponto de apoio de famílias e tal. Então, use como inspiração e ajude diretamente o Instituto Adotar. Né? Então, acho que é isso, né, parceiro? Isso aí. Não, foi lindo. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Né? Que continue derramando essas bênçãos, essa força que vocês têm, né? Não é fácil. Para transformar o mundo. Vocês estão transformando o mundo. Junto com vocês, né? A gente isso que é o legal. A nossa intenção mas a gente essa. devolve porque realmente o trabalho que a Mônica e a Fernanda
fazem, né? De abdicar coisas muito Nossa, particulares, nossa pessoais, senhora, é porque lindo. você não vê a Mônica parar. Hoje, por exemplo, é feriado em BH, ela tá aqui. Né? Com todo prazer. Então, Mônica, muito obrigado. Deixa o nosso beijo para Fernanda também, para todos os voluntários. Então, eu vou mandar um beijo, vou receber um aqui. Aê! Eu sou próximo. Então, ó, então vai receber também um beijo. Então é isso aí. Muito Obrigada, obrigado. gente. Segue as nossas redes sociais e do Família Tamo Junto no Instagram. Sigam também no YouTube, onde a gente vai exibir o nosso episódio. E o nosso Spotify, que nós somos chiques. Spotify. Eu tô assim, nossa, o quê? Eu ia fazer uma surpresa. A surpresa que não. não. Spotify, nós somos chiques, Então é isso. gente. Então vai ter promoções. E agradecendo novamente o Tauá Resorts. Aí um beijão pra galera do Tauá. O Kids English, que é um curso de inglês maravilhoso, perfeito, show de bola para sua Show. criança, Muito sou bom. suspeito. E agradecer o Igor, que tá aqui, agradecer o Brenão, que tá lá no estúdio. Breno, um beijão para você também. E pra Bel, que vem viabilizando, né, todo esse processo. E o João também, um beijão Isso. pro meu parceiro João. É isso, família, tamo juntos. É isso aí, valeu. Até a Obrigada, próxima. gente. Obrigada, Valeu. Mônica. Valeu. Deus abençoe, gente. Valeu.